Olá pessoal, vou começar o pitch aqui. Sou do grupo 14, eu trago as ondas da solução. Meu nome é Renato e eu sou o representante do meu grupo. É, então a gente tem um problema aí que principalmente focado na que nosso planeta ele é 70% superfície de água. Então aí a gente tem um oceano muito grande, tem uma dificuldade muito alta de monitorar e limpar os oceanos, né? Os resíduos eles têm uma dispersão muito alta, tem vários pontos críticos, os animais morrem por causa das ilhas de, de resíduos, né? E além de tudo, o microplástico é ruim tanto para a nossa saúde quanto para a vida marinha. A gente tem um gráfico aí de demonstração de comparação, por exemplo, que em 2019 a gente estava estimando que ia jogar 2,33 milhões de toneladas de lixo no oceano, né? Já o National Geographic traz que atualmente a gente joga 8 milhões, opa, perdão, 8 milhões é, todos os anos aí pro oceano. Então a gente temos que cuidar, né, da Terra, porque é o que todos nós temos em comum. Não adianta, você pode ser da Índia, pode ser da China, da Europa, todos nós vivemos no mesmo lugar, no fim das contas. Proposta, cara, a gente otimiza a limpeza, faz a prevenção e a mitigação e ainda tem um suporte à pesquisa para ajudar a melhorar ainda mais esse sistema. Como que é o sistema? Cara, o desenvolvimento de dispositivo de GPS. Tá, mas e aí? Cara, a gente vai colocar eles em resíduos simulados, digamos assim. É um material com uma densidade parecida com a do plástico, por exemplo, com formatos parecidos com o do plástico. Por quê? Porque aí as ondas, os ventos, o clima vai fazer com que a movimentação dele seja orgânica e a gente consiga identificar como é a movimentação desse material pelo oceano a partir de uma implantação estratégica, entendendo quais são os maiores poluentes, da onde sai uma maior quantidade de poluição no mar e etc, etc. A gente consegue rastrear isso em tempo real por causa dos satélites, ou seja, a tecnologia da informação aí permite que façamos isso e gera uma grande massa de dados aí para a gente conseguir analisar e atuar no problema. Direto ao ponto. A gente vai ter a redução da poluição, a gente vai preservar mais a vida marinha, vai ter uma prevenção de acúmulo de resíduos, os dados vão poder ser utilizados por todos os meios, sejam por ONGs, por iniciativas privadas com intenção com green thinking, seja por governos, e ainda a gente reduz o microplástico que é tanto quanto ruim para nós quanto para a vida marinha. Com isso, a gente ajuda, né, as comunidades costeiras, aumenta a qualidade da pesca, tem o engajamento comunitário, a reputação ecológica, junto com as empresas, governos e ONGs relacionados a essa iniciativa. Né? Fora que é tecnologia. Não vão existir mais pontos críticos, né? Porque aquelas ilhas gigantescas de resíduos, porque a gente vai saber onde elas estão com o tempo. A melhoria da informação, ou seja, quanto mais tempo passa, quanto mais o rastreio for robusto, mais o dado for robusto, mais fácil da gente atentar, acabar com o problema, né? Então, não vai ter mais a parte da economia, né? A gente não vai ter, por exemplo, ter que lidar com os intempéries lá sem muitos dados que a gente possa consumir, ou seja, aumentando a previsibilidade de onde vai estar a sujeira e assim por diante. Então, o público-alvo que a gente pode trazer são os pesquisadores, pô, os pesquisadores são, acho que, um dos mais beneficiados aí fora a vida marinha, né, porque é, eles gostam de estudar, então às vezes tem muita poluição no lugar e eles não conseguem executar o estudo que eles querem e assim por diante. Os governantes, com certeza, que têm o green thinking, as comunidades costeiras, né, com seus pescadores, e os ativistas ambientais, que são os membros das ONGs, são todos beneficiados e todos teriam interesse nesse projeto. A gente trouxe algumas ferramentas, vou até movimentar minha câmera aqui. A gente trouxe algumas ferramentas aí. Seria um Trello, né, para a gente fazer a organização das tarefas, o Azure para a gente ter a infraestrutura de software, o Azure SQL Database para a gente fazer a armazenagem aí do nosso, dos nossos dados gerados, né, de GPS, o Python, uma boa biblioteca aí, junto e com o PyCharm a gente consegue trabalhar, seja num Py, Pandas, Scikit-learn, Scikit-learn e o Microsoft Power BI para gerar a visualização dos nossos dados. Essa seria basicamente uma estrutura de ETL simples, né? A extração dos dados, a transformação deles dentro do Data Lake e aí depois o load deles seja nos DataVis. A gente tem um menu hipotético onde cada GPSzinho desse, cada tiquezinho desse representa um status, que seria, por exemplo, os ativos são em rosa, os amarelos são em terra e os vermelhos maiores são inativos. Com um possível menu aqui onde as empresas e usuários poderiam
integrar. Bom, recapitulando, a gente tem um sistema de GPS, poderia ter um sistema de GPS aí muito bom, entendendo de maneira orgânica como tudo isso, como eles se movimentam no mar, e acredito eu que se é do meu interesse, é do interesse do governo, é do interesse de ONGs, é do interesse das empresas limpar o oceano. Afinal de contas, né, a gente vive no mesmo lugar. Então todos têm que cuidar. Então a gente combina tecnologia e inovação para transformar a limpeza do oceano e garantir um futuro sustentável para o nosso planeta. Muito obrigado.